Oi, Guilherme, boa noite a todos que nos ouvem aqui. Eu queria agradecer o convite de poder partilhar esse evento com pessoas tão interessantes e pela primeira vez, de minha parte, relacionado a essa instituição da Faculdade de Ciências Médicas da Casa de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e como parte desse programa magistralmente comandado pelo Guilherme Tostes, que é uma das figuras mais brilhantes da geração mais jovem da psicopatologia, da psicologia fenomenológica no Brasil. É muito bom estar com todos vocês, os demais membros da mesa. Saúdo também os professores Walter, o professor Walter, que está aqui, acho que só ele nesse momento, a Valesca, pela organização. E queria, rapidamente, nesse tempo que foi gentilmente oferecido pela organização, tratar de um tema que, evidentemente, é bastante amplo e largo, que foi indicado pelo Guilherme Tostes, qual é a função da fenomenologia, desse campo amplo, vasto e de bordas indefinidas, que costumamos chamar há mais de um século de fenomenologia, naquilo que é a clínica contemporânea em saúde mental, ou seja, aquilo que é a prática do tratamento, do cuidado de pessoas com problemas de saúde mental, com problemas existenciais. Portanto, de certa maneira, o que eu vou discutir aqui é como determinado campo científico de extração fenomenológica, a psicologia e a psicopatologia, influenciam o tratamento das pessoas. Evidentemente que eu vou defender que elas influenciam, mas eu vou defender mais do que isso, eu vou defender que a tradição fenomenológica em psicologia e psicopatologia tem competência, tem lastro e perspectiva de realidade para enfrentar, encaminhar e, quiçá, solucionar os grandes dilemas da clínica atual que já se arrastam por mais de 100 anos. Para isso eu quero destacar características da fenomenologia que são centrais para a superação desses dilemas. E começo dizendo quais são os dilemas. Um dilema central contemporâneo, quando eu digo contemporâneo, na verdade, é do nosso século XXI, mas também é do XX, de certa maneira, que é a divisão das ciências da mente entre as ciências de base biológica, de base explicativa, e as ciências de base compreensiva, das quais a fenomenologia faria parte, por exemplo, numa primeira interpretação. Atualmente, no século XXI, a divisão entre esses dois campos fica muito mais clara, ou se pretende com que ela fique muito mais clara, à medida que se imagina uma saúde mental cuja base científica seja dada nas compreensões técnicas do cérebro, leia-se neurociência, e um outro campo oposto supostamente a esse, do qual a psicologia e a psicopatologia, como ciências humanas, fariam parte. Uma velha divisão que vem do século XIX, que se arrasta pelo XX e se amplia no XXI, é a ideia de que há, de um lado, neurociência e, de outro lado, psicologia. E que, portanto, as decisões sobre saúde mental passam por alguma tentativa de hegemonia de uma sobre a outra ou a tentativa de demonstração de que uma valha mais do que a outra. Do ponto de vista sociológico, isso é mais evidente, porque esses conflitos costumam aparecer entre os que defendem o suposto modelo médico e o suposto modelo psicológico, se a gente puder chamar assim. Bom, essa divisão entre ciências biológicas, ciências naturais, para ser mais preciso, e ciências humanas, ciências da compreensão, ele é recusado pela fenomenologia. A fenomenologia, que daqui para frente eu vou mencionar, sempre querendo dizer não a sua vertente filosófica, mas a sua vertente psicopatológica ou psicológica, nasce no início do século XX justamente para lançar uma ponte entre essas duas perspectivas científicas supostamente independentes e supostamente em conflito. A fenomenologia nasce pela ideia que, antes da divisão das ciências entre
ciências duras biológicas e ciências interpretativas psicológicas, existiria a existência. E que, portanto, as experiências das pessoas, dadas na existência que acontece no mundo necessariamente, são o primeiro objeto. A existência da pessoa, a singularidade de uma pessoa, são o primeiro objeto que uma fenomenologia em psicopatologia e psicologia determina. E por isso, esse pensamento, digamos assim, unitário, unificador, que procura sintetizar a totalidade da pessoa como anterior ontologicamente e mais importante epistemologicamente do que as divisões entre as ciências, permite contemporaneamente que se supere essa dualidade entre uma psiquiatria supostamente baseada em evidências de extração biológica e uma psicologia, ciência humana de linhagem interpretativa. E como isso faz? Isso se faz, na verdade, porque a fenomenologia permite que se entenda as ciências biológicas a partir de sua inserção no mundo. A fenomenologia permite que se entenda todas as funções cerebrais, por exemplo, como modalidades pelas quais a existência, ou a consciência, se preferirem, se enraiza na realidade. Eu não posso desenvolver isso aqui, o tempo é escasso para isso, mas é a primeira indicação de como, para quê, onde serve o pensamento fenomenológico nos dias atuais. Ele serve para lançar pontes, ele serve para desfazer uma dualidade suposta entre uma ciência forte, biológica, e uma ciência fraca, interpretativa, hermenêutica, humana, e, nesse sentido, uma ciência menor. Mas, para se pensar isso, é necessário que a gente pense o tratamento, a clínica, como também uma clínica unificada, ou seja, em cada ato clínico, em cada estratégia clínica, em cada menção, como foi brilhantemente apresentada agora, a ideia de recuperação, por exemplo, da existência, é necessário que se pense um modelo que unifique a existência como um objeto. É necessário se pensar um modelo que, em vez de se pensar as causas biológicas e mesmo as motivações psicológicas, se conheça como objeto científico psicopatológico, em primeiro lugar, as dimensões da existência. E aí sim, a fenomenologia, embora venha colaborando ao longo do século XX e XXI, com força para o enriquecimento dessa maneira de se aproximar da realidade existencial humana, eu penso que ela ainda não cumpriu um grande desafio para o qual ela tem competência, que é justamente estender a noção de diagnóstico existencial para suas raízes mais profundas. Eu vou me explicar aqui. E vou me explicar colocando isso em uma espécie de ideia síntese. Até o presente momento, e de uma maneira brilhante, a fenomenologia, a psicopatologia fenomenológica, vem apresentando as experiências de sofrimento, de alteração mental, de significação primária de alteração de mundo. É chegado o momento, e esse é um desafio da fenomenologia, é um desafio que a fenomenologia deve encarar para oferecer para a sociedade atual, que é identificar nessas experiências alteradas os seus componentes existenciais, para que esses componentes existenciais sejam o objeto do tratamento, o objeto da cura, embora ela seja rara, e objeto, na maioria das vezes, da recuperação, das tentativas de retomada da existência, que é o que, na vasta maioria das vezes, nós, da área de saúde mental, fazemos. E, de certa maneira, lendo a psicopatologia fenomenológica contemporânea atual, eu gostaria de destacar 3 pontos nos quais a abordagem fenomenológica em psicopatologia pode contribuir atualmente para que uma clínica boa, uma clínica efetiva, uma clínica que se aproxime da pessoa integral possa ser executada. A primeira delas, e todas as 3 são dialéticas. Então, de certa maneira, o princípio geral pelo qual
a psicopatologia fenomenológica pode iluminar e enriquecer os dilemas da clínica atual é o princípio da dialética, a ampliação da noção de dialética em psicopatologia fenomenológica, que tem sua história, que começa mais ou menos declaradamente na década de 80 do século XX e, de longe, ainda não atingiu seu apogeu e toda a fecundidade de suas possíveis utilizações. Dentro da dialética, são 3 os princípios que norteariam um processo fenomenológico de cuidado em saúde mental ou de recuperação em saúde mental. Essas dialéticas são, em primeiro lugar, uma dialética de proporções antropológicas, em segundo lugar, uma dialética de ambiguidade, em terceiro lugar, a dialética entre a posição existencial e os valores da pessoa. Brevemente mencionando as 3. Em primeiro, a dialética das proporções antropológicas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, no interior da estrutura das experiências alteradas, ou ditas patológicas, se quiserem, existem proporções antropológicas ou fixadas demasiadamente ou desproporcionadas demasiadamente, que fazem com que a existência possa não progredir ou não progrida dentro de seus próprios anseios e potencialidades. Isso tem algo de muito importante. O que há de importante aí dentro é dizer que um transtorno mental, ele é, na vastíssima maioria das vezes, uma variante qualitativa das experiências de todos nós. O transtorno mental é uma desproporção daquilo que todos nós vivemos como humanos que somos. E, portanto, na maioria das vezes, um transtorno mental é uma coisa quantitativamente alterada, mas não qualitativamente modificada em termos do partilhar do mundo. A consequência clínica para a ideia de recuperação direta é que recuperar-se, cuidar, produzir um tratamento em clínica de saúde mental significa, acima de tudo, permitir que a mobilidade das proporções da existência possa se refazer. É um trabalho muito mais parecido com um proporcionar-se na existência, um rearticular-se em relação a si mesmo, aos outros, ao mundo, à temporalidade da própria vida, a própria identidade e a própria corporeidade, do que o que a primeira impressão possa parecer, a supressão, a exclusão de sintomas incômodos. Os sintomas são epifenômeno, fenômeno de cosmético, fenômeno secundário, de certa maneira, a essas desproporções que são mais profundas. A segunda dialética que, se introduzida ao extremo, favorece uma clínica contemporânea é a dialética da ambiguidade. É a noção, que já vem do Karl Jaspers, de que toda experiência traz dentro de si como potência o seu reverso. Toda experiência existencialmente negativa, toda a face negra da lua, contém dentro de si uma face positiva pela própria experiência. Digamos assim, que alguém melancólico, extremamente designado pelos próprios papéis sociais, responsável demais, que assuma demais os deveres e que, por isso, sofra com, digamos, uma experiência melancólica, tenha, pelos mesmos motivos existenciais, uma experiência de confiabilidade, de capacidade de identificar, cumprir as regras sociais e que, portanto, isso que pesa também é isso que pode libertar. A consequência clínica fundamental dessa dialética das ambiguidades é justamente indicar para o clínico e para o próprio sujeito paciente quais são os caminhos pelos quais sua existência pode voltar a se expandir. Isso quer dizer que um bom olhar fenomenológico, pela própria capacidade de identificar a ambiguidade, indica qual é o caminho que uma clínica pode ser feita. Isso quer dizer também que construir a clínica de alguém é, de certa maneira, identificar quais são as potências que já existem naquela pessoa, que, de um lado, por potências que são, podem levá-la adiante, e que, por outro lado, por limitações que são, restringem os caminhos pelos quais uma pessoa pode voltar a se expandir num processo de recuperação. E, em terceiro lugar, uma dimensão mais dialógica, por assim dizer, uma dialética entre a experiência alterada
desproporcionada ou mesmo fixada que caracteriza os transtornos mentais e os valores integrais de uma pessoa, que são valores pessoais, familiares, de uma sociedade, valores, no limite, valores éticos que transcendam até a sociedade. Isso fica mais claro quando a gente pensa em pessoas com esquizofrenia, por exemplo, pessoas que têm, digamos, uma experiência delirante. O fato de possuir uma experiência que se chama delirante, ou seja, uma experiência que não é partilhada pelos semelhantes, não necessariamente faz com que essa pessoa tenha que subtrair essa experiência. Essa própria pessoa pode, de certa maneira, valorizar ou saber manejar essa experiência de modo tal que, por exemplo, isso possa trazer uma independência em relação às pressões, aos encadeamentos do mundo. As pessoas têm, em relação a seus próprios sofrimentos, ambiguidades. Elas têm posições existenciais valorativas que precisam ser reconhecidas pelo clínico, justamente para evitar o que o professor Costa mencionou agora há pouco, que se façam longos e custosos para a sociedade investimentos em ciência que, na hora de translacionar para a sociedade, eles, na hora de passar daquilo que é eficaz no laboratório para aquilo que é eficiente na sociedade, não funcionam justamente por essa limitação. Para concluir, Guilherme e demais da mesa, quero resumir a ideia de que eu entendo que a psicopatologia fenomenológica tem uma função central na superação dos dilemas que existem na dualidade de interpretação do cuidado em saúde mental, que vem desde o século XIX, a separação entre ciência do cérebro e ciência da mente, e essa unificação que a psicopatologia fenomenológica oferece para a clínica, ela passa pela superação da noção de tratamento como cura de um sintoma para a assunção da noção de tratamento como a recuperação de uma existência naquilo que ela tem de mais genuíno em seu perfil humano, que é as proporções das experiências antropológicas, a ambiguidade que existe em cada existência e a capacidade decisória do humano de escolher dentro daquilo que aparece para a sua existência a partir de seus valores. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Guilherme, e demais pela atenção.